Da nossa doutrina, a gente tem os 3 usos da lei, né? A lei como freio, espelho e norma. Freio é aquele que te apresenta, né? Te apresenta assim o que é a lei. Fala, cuidado. O espelho é quando a gente então se reconhece como pecador. E a norma então é como diria para, agora vocês, como é que vocês vão viver? Sabendo que vocês são pecadores e que vocês são salvos em Cristo. E aí hoje, no texto de Gálatas 5, o apóstolo Paulo ele vai falar um pouquinho sobre isso. Claro, ele não usa essa terminologia, né, de terceiro uso da lei, mas dentro da doutrina a gente coloca esse texto de Gálatas também como um desses guias para nós entendermos um pouco como é que é a nova vida em Cristo. E essa é um assunto, é uma linha muito tênue, né? Na Bíblia, nós vamos ver hoje, a gente tem vários relatos de, se você se afasta, ou você tem uma vida que é completamente contra aquilo que você crê, ou contra aquilo da sua fé, e você, digamos assim, vive uma vida completamente sem norma, sem freio, sem moral, a Bíblia vai nos falar que quando chegar no céu vai ter uma surpresa, né? E hoje a gente vai ver isso, você vai estar afastado de Deus ao ponto de negar Ele, negar com o coração. Isso é interessante, negar com com um sentimento de crença mesmo, né? Porque, como diz o próprio Cristo, né? Muitos falam Senhor, Senhor, mas não creem. Muitos falam, né? Acredito, sim, Jesus, tal, mas não creem. E isso é interessante que nós vamos ver hoje, porque que Paulo então vai nos falar sobre isso, sobre o fruto do crer em Cristo, o fruto do Espírito Santo. E aí se encaixou de novo, bem certinho, né? Nessa semana que a gente tem Pentecostes e a Trindade, entre os dois, acabei não programando, mas caiu bem certinho um texto que fala sobre o Espírito Santo, sobre o que é uma vida no Espírito Santo. Nós lemos até o versículo 15 na última vez, semana retrasada, e agora nós queremos continuar então do 16 até o 26, versículo 16 até o versículo 26. Alguém pode ler do 16 ao 18? Capítulo 5 de Gálatas, 16 ao 18. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam ao desejo da natureza humana, porque a nossa natureza humana quer o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Por isso, não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Aqui é interessante a gente só lembrar um pouquinho do contexto, né, para ver essa natureza humana em espírito. Paulo recém falou sobre a liberdade que agora nós temos em Cristo, ou seja, nós somos completamente livres da lei. E aí ele, para alguns que até mesmo ele já responde, né, mas alguns poderiam falar, então se a gente é livre, vamos enfiar o pé na jaca, vamos fazer o que bem a gente entender. Só que no momento em que a gente usa a liberdade que temos em Cristo para cometer erros, ou para fazer algo errado de novo, nós não estamos agindo em liberdade, estamos sendo de novo escravos de algo. E aqui ele vai falar, escravos da natureza humana. Na tradução é carne, e tem um sentido interessante de ser carne, né? Aqui na linguagem de hoje está a natureza humana já. A linguagem de hoje ela já explicou o texto, mas em outras traduções
os desejos da carne. E isso é interessante porque a carne é algo que nós já nascemos com carne. Não tem como, ao longo da vida, ir colocando enxerto, né? Alguns hoje em dia até fazem, né? Bota aquelas bombas no corpo para inchar, quando fica aqueles negócios tudo feio, né? Mas não é esse texto. O texto que o apóstolo Paulo está falando é algo que já nasce em nós. E aí tem uma luta, né? Que é essa carne, a natureza humana e o espírito. E isso é interessante que ele faz essa introdução, porque depois ele vai falar um pouquinho sobre essas obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Então, do versículo 16 ao versículo 18, ele está falando: mesmo vocês sendo agora novos em Cristo, vocês ainda continuam com a carne que vocês nasceram. Ou seja, nós poderíamos falar, vocês ainda têm pecado, vocês ainda pecam, porque ainda não estão na glória eterna. E aí ele vai falar, essa luta que o Espírito trava, digamos assim, é uma luta ganha já. Cristo já venceu essa luta. Por isso que quando o Espírito vai lutar contra a nossa carne, nós já temos algo em nós que diz assim, bom, vocês já venceram, não se preocupem mais em pensar assim, eu vou perder de vez. Não, vocês já são vencedores. Isso ele vem falando também nos capítulos anteriores. E aí do versículo 19 ao 21, alguém podia ler? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Em relação à imoralidade sexual, à impureza, às ações indecentes, à adoração inquerida, às feitiçarias, às inimizades, às brigas, às ciúmeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebereiras, as farpas e outras coisas parecidas com essa. Porque já disse, o que faz essas coisas não receberão essas coisas. Aqui então tem uma lista, né, que o apóstolo Paulo coloca como sendo obras da carne. E aí um dos nossos auxiliares aqui, o pastor Timothy, ele diz o seguinte, que são 8 palavras que descrevem um todo. São 8 palavras que descrevem o todo, como a carne destrói a nossa vida e os nossos relacionamentos. E aí ele até separa, e olha que interessante, 4 dessas 8 são atitudes destrutivas. 4 são atitudes destrutivas: ambição egoísta, ou seja, a competitividade, uma motivação voltada para a busca do eu; inveja, a cobiça, o desejo do que os outros têm; ciúmes, o zelo e a energia que vem de um ego faminto; rivalidade, designando a hostilidade, uma atitude antagônica. 4 descrevem os resultados dessas atitudes nos relacionamentos: inimizades, ser polêmico ou gostar de provocar brigas; ira, explosões de raiva, discórdias, divisões entre pessoas. E aqui é um ponto interessante, aqui está escrito facções, né? Mas também nós poderíamos traduzir por partidarismo, grupos partidários e rivais permanentes. Então ele vai falar que nós não precisamos olhar, bom, essa aqui eu sou um pouquinho, essa aqui, né, eu tenho um pouquinho de inveja, eu tenho um pouquinho de ciúmes, mas nada que seja assim estrondoso. E ele vai falar, não, esses exemplos que o apóstolo Paulo está dando não é para nós pegarmos ele agora e olharmos para cada um de nós e ver em qual que nós nos encaixamos. Ele está falando, o que a carne produz é sempre a discórdia, é sempre a inimizade, é sempre o mal com o próximo, é sempre o mal para nós, é sempre isso, não há nada de bom que a carne produz, que a gente possa produzir. E aí ele vai colocar essas obras da carne que são muito conhecidas, e aí ele vai trazer um ponto, mas são conhecidas para quem? Para os outros? Ou para nós mesmos? E aí ele vai chamar a atenção da igreja, né? Onde a igreja vai olhar e vai falar assim, bom, a igreja tem o Espírito Santo, então ela
ela não produz, ela não faz mais as obras da carne. Apenas as pessoas do mundo. Vejam, olha só, se você pratica ou você se encaixa em qualquer uma dessa lista aqui, então você não está no Espírito Santo. Algumas doutrinas até têm a coragem de dizer hoje em dia que a pessoa que não demonstra ativamente os frutos do Espírito Santo é porque não está no Espírito. Não está. E aí vai chegar um ponto que a pessoa vai evoluindo, vai crescendo na fé, que aí sim o Espírito Santo vai entrar. Ou seja, só quando ela for uma pessoa que não comete mais isso aqui, ela não vai mais ser uma pessoa imoral na sexualidade, nem na impureza, ela não vai viver na libertinagem, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade. Quando a pessoa não ficar nisso, então ela vai agora estar apta para receber o batismo do Espírito Santo. E aí seria então só alguns cristãos têm esse batismo do Espírito Santo, não todos, somente alguns. E é uma doutrina que está crescendo muito, porque ela te dá um certo status na igreja, né? Já pensou que se só o seu Prado tivesse digamos assim, o mérito de ser batizado com o Espírito Santo, nós íamos olhar para ele, pô, é um cara diferente, batizado com o Espírito Santo, né? Eu não sou. Mas é uma tremenda bobagem. Por quê? Por que uma tremenda bobagem? Porque o Espírito Santo, ele não vem parceladamente em nós. Ele não olha para nós e diz, bom, agora eu vou agir em vocês parceladamente. Assim como vocês vão merecendo, eu vou dando mais dons. Assim como vocês vão sendo pessoas melhores, eu vou adicionando algo bom em vocês. E justamente ao contrário. Por essa manifestação da carne, por essa manifestação da natureza humana ser tão prejudicial, ser tão forte na nossa vida, o Espírito Santo vem plenamente para controlar isso, para nos alertar que se nós continuarmos vivendo assim, nós vamos nos prejudicar outras pessoas. E aí do versículo 22 até o 25, alguém podia ler? Até o 24? Alguém poderia ler? 22 ao 24? A paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Interessante que o apóstolo Paulo não usa a mesma palavra, né? Ele poderia continuar no raciocínio dele. As obras da carne, as obras da natureza humana e as obras do Espírito. Ele poderia falar isso, as obras do Espírito. Porque não seria uma obra humana, seria obra do Espírito. Mas ele usa a questão do fruto. E isso é muito didático. Mas é didático assim, ao extremo, né? Por que ele usa essa figura do fruto? Não sei se ele fez isso, mas a gente pode lembrar da fé como uma semente de mostarda, né? Quando Jesus fala da fé, olha, é uma semente. E quem dá a fé? O Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo usa fruto do Espírito Santo, ele está nos falando que de todo o processo até chegar ao fruto, de tudo aquilo que acontece até chegar a esse fruto. Dependendo às vezes do que a gente planta, pode demorar anos para dar um fruto. E isso acontece na vida do cristão. Ele recebe essa vida de ser algo novo plenamente. Alguns vão conseguir mais rápido externar isso, externar esses dons, que eles fiquem assim, quase que no automático já. Pessoas que realmente, às vezes até a gente poderia falar que são ingênuas, mas não, que realmente têm um amor aos outros que a gente olha e diz, uau! Né, que tem uma paciência, que tem digamos assim, um carinho para com as outras pessoas, que tem, como diz aqui os frutos, né, bondade, eles têm fidelidade. E para alguns às vezes é mais difícil. Às vezes ele precisa cair várias vezes para que isso que já está dentro dele se manifeste mais rápido. E aí uma coisa que eu sempre falo aqui, esses frutos do Espírito Santo,
já estão em nós, plenamente. O que acontece é que às vezes a gente barra eles. A gente não deixa eles se manifestar. Um exemplo, quando a gente tem uma questão de, digamos assim, de julgamento, né? Acontece uma briga ou algo assim, nós temos o tempo para pensar e olhar, bom, eu vou condenar quem? Eu vou incentivar que a briga continue? A gente tem um certo, né, um certo parar e pensar. Ou eu vou botar mais lenha na fogueira, ou eu vou tentar, digamos assim, acalmar a briga. Esse ímpeto que a gente tem de acalmar a briga, isso é um fruto do Espírito. Porém a gente diz assim, não, a minha honra é maior que isso. Não vou deixar que a outra pessoa fale tantas coisas assim para mim, eu vou ficar quieto. A gente está barrando o fruto do Espírito. E já a gente está colocando a obra da natureza humana acima. E isso, às vezes, é um treinamento que a vida vai nos ensinando. Aí a gente vai lá, bota a lenha na fogueira, ou apanha, ou sai magoado, ou acaba uma amizade de muito tempo, né? Ou dá uma briga na família, e aí a gente chega em casa e pensa assim, poxa, se eu tivesse ficado quieto, se eu tivesse, né, parado e contado até 10, se eu tivesse... E isso então vai nos ensinar da pior forma que, bom, deixa o fruto do Espírito se manifestar. Quando acontecer isso de novo, eu vou saber que o resultado é ruim. Então eu vou, numa próxima vez, eu vou ficar mais... Então tem essas maneiras, né? Tem pessoas que já conseguem, quando ouvem aquilo que a palavra diz, olha só, a palavra está me falando que quando eu sou bom, é porque Deus me deu isso. Não é porque eu estou produzindo. Ufa, ainda bem, porque eu sei que eu não sou bom o tempo todo. Mas se Deus está me dando isso, é porque é perfeitamente bom. Então eu quero usar isso que Ele está me dando. Eu quero usar. E quando eu errar, eu vou pedir desculpa. E aí vem um ponto interessante que o apóstolo Paulo fala lá sobre crucificar a carne. Crucificar a carne. O apóstolo Paulo não está falando assim, bom, agora nós vamos fazer a obra de Cristo. Para nós sermos salvos, nós vamos nos crucificar, nós vamos nos abdicar de fazer várias coisas para sofrer como Cristo sofreu. Crucificar a carne é justamente, dentro desse exemplo da briga, pensar o seguinte, errei, me arrependi. É o arrependimento, esse crucificar a carne. Poxa, eu não precisava ter feito aquilo. Então eu preciso do perdão. No momento em que a gente começa, não, mas eu agi porque eu tinha 1001 desculpas, né? E eu não vou pedir desculpa, não vou pedir perdão, não quero nem saber, eu não errei, eu estava certo o tempo todo. E aí, nisso a gente começa então a se afastar desse arrependimento ao ponto de, tem um professor que vai falar o seguinte, que a gente cauteriza o pecado. A gente olha assim para ele e diz, não é mais pecado. De tantas vezes que eu faço, de tão corriqueiro que ele é, eu não me arrependo mais por causa do que eu faço. Aí é um perigo muito grande, de você não mais confiar que Cristo perdoa todos os teus pecados, e de se arrepender pelo mal que eles fazem, tanto na tua vida como na vida do próximo. E ainda falando sobre o fruto, né, do Espírito, ele vai falar que, ele vai dar um exemplo, o pastor aqui, né? Às vezes a gente pode pensar, mas dessa lista aqui de frutos do Espírito, eu acho que eu não consigo fazer nenhuma. Eu não tenho isso. Aí ele vai usar o exemplo da semente, né? Olha, às vezes a semente é tão pequenininha que a gente não consegue ver. Mas se a gente coloca um mármore em cima dela, ela quebra o mármore quando cresce. Ela vai ficando tão forte que ela quebra uma peça de mármore. Isso a gente vê no cemitério. No cemitério às vezes tem aqueles túmulos cheios de um mármore grandão, né? E uma raiz quebrando o mármore. Ele vai falar assim, ó, não duvidem do Espírito Santo. Ele está agindo em vocês.
Ele está agindo em vocês. E Ele vai quebrar todo o pecado que vocês acham que não conseguem se desvencilhar. Aí a gente poderia falar dos vícios, né? Que nem lá na Casa Boas Novas, quando tem casos recorrentes, eles pensam assim: não, agora eu tô liberto desse meu vício. Mas isso é uma coisa biológica, né? É algo mais forte que eles não conseguem não às vezes ceder. Isso é um trabalho muito longo às vezes. E aí eles saem da casa achando que estão renovados, prontos para qualquer outra. Na primeira oportunidade eles falam assim: pastor, eu não sei o que aconteceu. O cara me deu um pouquinho só e eu tomei aquele pouquinho. No outro dia eu acordei e eu tinha tomado todos. Aconteceu tudo isso. Aí eles poderiam pensar: bom, eu não tenho os frutos do Espírito, eu me deixei ser vencido por isso. E aqui o apóstolo Paulo está com esse exemplo do fruto. Ele está falando: não, pode ficar tranquilo, essa árvore está crescendo, ela está crescendo, o Espírito está com vocês e Ele vai ajudar vocês a crescerem nesse combate a algo que prejudica vocês. Pode ser que vocês consigam aqui nessa vida resolver isso, pode ser, mas a garantia que a gente tem é que na vida eterna isso vai estar ganho. Mas o ponto é nós não cortarmos a árvore por achar que ela não vai dar frutos. Nós pensar: bom, como eu não consigo vencer o vício do álcool, então dane-se, vou enfiar o pé na jaca mesmo e vou beber até morrer, tô nem aí. Bom, aí você está cortando, né, literalmente o trabalho do Espírito Santo. E aí vem aquele outro perigo. Como hoje em dia nós somos muito imediatistas, né? Tem que ser tudo agora. Se eu mandei uma mensagem para a Patrícia e ela não viu em 2 segundos, eu já me apavoro, né? O que aconteceu com a Patrícia? Sequestraram ela, mano, né? E aí a gente... E assim isso também está dentro da igreja, né? A pessoa tem lá algo que ela tenta lutar, um pecado que ela tenta lutar, e aí ela não consegue, a igreja logo diz: bom, é fraca, né? Não consegue se desvencilhar disso, ela não consegue viver uma nova vida, então ela não é cristã, porque ela não está demonstrando agora o que ela é, digamos assim, o que o Espírito Santo faz na vida dela. E aqui com esse exemplo do fruto, a gente pode ver: não, calma, vamos com calma, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. O que a gente precisa fazer é não cortar ou não querer apressar o tempo. E aí um exemplo, digamos assim, de apressar o tempo seria exaltar a pessoa. E aí pegando o exemplo do seu Prado. Seu Prado, né, uma pessoa fantástica na igreja, e aí a gente diz: olha, ele tem os frutos do Espírito Santo. E aí ele se torna uma referência tão grande na igreja, que no momento em que ele acaba cometendo um erro, ou alguma coisa assim que ele não tem controle, acabou, né? A gente vai pegar o seu Prado, vai botar na frente aqui e vamos apedrejar ele com toda a nossa força, né? Nós vamos colocar ele como um cara que nunca teve Cristo, um cara que nunca foi um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. E isso também é complicado. E dentro desses frutos do Espírito aqui que o apóstolo Paulo coloca, é interessante que dentro de todos eles, o pastor Timothy aqui vai falar que existe a falsidade. E aí eu até brinquei, eu falei assim, a falsificação dos frutos do Espírito, um fruto do Espírito que veio do Paraguai. Por quê? Vamos pegar só alguns exemplos para não alongar demais. Bondade, alegria. Vou começar pela alegria. Quando a gente olha para uma pessoa, como é que a gente define que ela é alegre? Pelo contato que a gente tem com ela, né? Uma pessoa totalmente extrovertida e que está sempre contando piada e nunca vê triste e tudo mais, mas porém ela é alegre, uma alegria falsa, onde às vezes com os seus mais próximos é uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa agressiva, uma pessoa que mal-humorada, uma pessoa que só é
uma coisa fora de casa e dentro de casa é totalmente diferente. O pastor Timo vai falar, isso não é alegria. Só que às vezes a pessoa acha, não, mas eu sou alegre. Aí eu penso assim, tá, mas para você saber que você é alegre, você não pode dizer. A pessoa mais próxima de você tem que falar isso. E quem é o nosso próximo mais próximo? A família, né? Normalmente o marido ou a esposa nos conhece, mas os filhos, né? Eles sabem, até o olhar que a gente faz, eles já sabem, opa, tem alguma coisa. Então se eles falarem, é porque essa alegria é uma alegria que serve, é uma alegria que aí sim é um fruto do Espírito, porque ela contagia outros, não uma alegria falsa. E quando normalmente alguém diz, ah, mas eu sou um cara completamente extrovertido, alegre, a gente já, galo que canta demais tem que dar uma desconfiada, né? Não dá pra. E bondade também, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa muito boa, não cometi nunca nenhum crime contra outro, sempre respeito as pessoas, né? Aí aparece lá o cara, o fulano de tal roubou uma galinha para alimentar os seus filhos, e aí esse cara que se diz bom já mete pau nele, né? Um vagabundo, não tem o que fazer na vida, completo um ladrão, né? Ou passa por uma pessoa na rua e vai trabalhar, eu consegui tudo que eu consegui trabalhando, e você aí pedindo dinheiro, vai trabalhar. Ou seja, a bondade dele também é uma bondade externa. E aí o pastor Timothy vai falar, né? Cuidado para os frutos do Espírito não serem um fruto arrancado. Aí ele vai usar um exemplo, né? Uma macieira, aí o cara diz, não, eu sou tão bondoso, ou seja, eu sou uma laranja que quer se encaixar numa macieira, um fruto falso para uma outra árvore. Ele vai falar, não, se o Espírito Santo nos dá a bondade, é uma bondade perfeita. Se o Espírito Santo nos dá amor, é um amor perfeito. E tudo isso que é perfeito nunca é para nós, é sempre para os outros. Por isso que é um dom. Eu falei isso no culto passado, né? Dom, a palavra dons, ela tem esse significado de servir alguém. Alguém precisa te falar que isso é um dom. Aí eu usei o exemplo do Mateus, né? Mateus toca violão sozinho no seu quarto, faz lá vários solos. Isso não é um dom, é uma habilidade. Dom é quando outras pessoas usufruem daquela habilidade. Então, aqui também o Espírito Santo nos dá dons. Amor é um dom. E como é que eu vou saber que isso é um dom? Quando eu amar os outros a ponto de entregar a minha vida por eles, no sentido de amar assim como Cristo nos amou, né? O apóstolo Paulo vai falar isso em relação ao relacionamento, né? Olha, marido, agora você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja, servindo ela, algo para as outras pessoas. Então todos esses dons, frutos do Espírito, não é para a pessoa se vangloriar, não é para nós olharmos e falarmos, olha, o seu Prado é uma pessoa excelente, né? Um cara fantástico, fora de série, e ele confirmar isso. Não, eu sou mesmo, eu sou, e é preciso ser para ser um cristão. Tá aqui, né? Acabou. Sem humildade não tem tudo aqui, domínio próprio, mansidão, tudo mais. Só que, como eu falei, para encerrar, esses frutos do Espírito, eles também não vêm de forma parcelada em nós. Alguém poderia falar, não, mas o meu gênio não é... Eu realmente não tenho domínio próprio. E sou feliz assim. Eu falei, tá falado. Tô nem aí. Não leva o desaforo para casa. Cara, a gente sabe que isso machuca muito. Que isso nos deixa muito incomodado. Que isso, às vezes, vai nos deixando tão constrangidos, tão necessitados de embates que às vezes se tornam um vício, né? E um exemplo é agora a questão das eleições, né? Tem uma pessoa que eu conheço que ela é muito de direita e segue um monte de página no Facebook de esquerda.
E aí ela fica indignada com tudo que botam lá, né? Aí eu digo, mas para de seguir isso. Não. Mas eu não posso deixar assim. E aí escreve em todos os locais lá, né? E debate com todo mundo. Ela tá achando que aquilo tá sendo bom para ela, mas está acabando com ela. Está acabando porque ela perde o domínio próprio, a mansidão vai, e isso afeta a gente. Então, ter esses frutos do Espírito é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho que o próprio Espírito Santo faz. E como eu sempre falo, uma das únicas funções que a gente tem é não atrapalhar isso, é não barrar isso. E isso é o que o apóstolo Paulo faz no versículo 25 e 26. Alguém pode ler ali? E o Espírito de Deus que nos deu a vida controla também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja de nos outros. Aqui ele faz então para arrematar, né, esse trecho onde ele fala da obra do Espírito e obra da carne, e aí ele vai falar que agora que vocês ouviram essa lista, não fiquem agora se vangloriando por estarem mais numa lista do que na outra. Não fiquem agora julgando os outros ou tendo inveja porque algumas pessoas são aparentemente melhores que vocês. E é aquele velho ditado, né? Grama do vizinho, a gente olha, a casa do vizinho está sempre mais arrumada que a minha, né? Ah, que droga! Eu não consigo ser uma pessoa boa. Seu Prado de novo. Pô, o Seu Prado é um cara muito bom, educado, não sei o quê. Eu não consigo ser assim, porque eu sou um completo idiota, né? Também não. O mesmo Espírito que está no Seu Prado está em todas as pessoas. O mesmo Espírito está no Eduardo, no Dalé, no Seu Salmão, em mim. É o mesmo. Não há uma pessoa que agora o cara é completamente, digamos assim, mais amado por Deus, porque tudo na vida dele dá certo, ou porque ele é uma pessoa. Cara, mas a gente não conhece o coração de cada um. Agora, sabendo que o Espírito Santo está em cada pessoa, isso vai nos fazer, e vamos olhar assim, bom, não preciso então discordar, porque é o mesmo Espírito. Por que eu vou querer o mal daquela pessoa? Por que agora eu vou querer combater ela e falar que ela não tem esse Espírito? Eu só vou saber disso, e aí a gente volta lá no versículo 19, para encerrar. Opa, perdi aqui. 5:21, que ele vai falar que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Seria mais ou menos aquilo que eu estava falando, né? Nós só vamos saber que uma pessoa não tem Espírito quando ela então nega isso. Quando ela nega isso. E às vezes a gente vai poder ver ela fazendo isso. Como? Se entregando completamente e falando assim, bom, eu não acredito que isso aqui vai me afastar de Deus, então eu vou enfiar o pé na jaca. Só que a consciência vai estar sempre te avisando. Não, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Até o ponto de a gente conseguir cauterizar essa consciência, não ouvir mais ela. E aí no momento que a gente não ouve mais ela, a gente ouve a nossa própria natureza. E a nossa própria natureza diz assim, você é salvo por aquilo que você faz. E aí a gente não escuta mais Deus. E aí nós vamos ser os nossos julgadores. Eu tenho esse vício aqui, mas de contraponto eu faço isso. Então equilibra a situação. Então eu sou uma pessoa boa. Posso continuar fazendo esse mal que eu estou fazendo, porque eu faço esse outro bem aqui na outra ponta. E aí a gente vai confiar no quê? Naquilo que a gente faz, não no que Cristo fez. Por isso o apóstolo Paulo foi 5 capítulos na carta de Gálatas, né? Um trecho muito grande na carta de Gálatas, falando só sobre o que Cristo fez por nós. Para ir agora nesses últimos 2 capítulos, metade, 1 capítulo e meio, para falar um pouquinho do que nós vivemos agora com essa nova vida em Cristo. Essa ênfase que o apóstolo Paulo dá é muito importante para a nossa vida.
Precisamos sempre primeiro lembrar, ok? Cristo já me salvou, isso está garantido, não preciso ter medo de perder isso, não preciso ter medo. Enquanto a gente pensar sempre assim, a gente vai continuar ali. E agora Cristo ainda me dá uma maneira de viver isso melhor. Essas coisas que o Espírito Santo nos dá não é para nos prejudicar. Ah, não, pastor, mas se eu for amável com todo mundo, eu vou ser um completo otário. Vou ser um completo idiota. Cara, mas não está dizendo que você é um idiota. Não está dizendo que os frutos do Espírito vai te deixar agora todo mundo passar a perna. Não, não é isso. Mas o ponto é que quando você for fazer as coisas, você não vai esperar nada em troca. Porque você não precisa mais de nada em troca. Aí um exemplo, né? Às vezes chega gente aqui pedindo alguma coisa, a gente dá, vira a esquina, o cara joga as coisas na rua. Eu vou olhar, cara, o único prejudicado foi ele. Eu não. Eu não. Ah, mas a gente tem que ensinar eles. Tá, a gente pode dar, mas também a gente vai ensinar. E aí vem aquele outro ponto que lá na casa terapêutica tem muito isso, né? Lá o trabalho é ensinar a pessoa a viver de uma outra maneira. Mas se a pessoa não quer escutar, não tem como a gente forçar o negócio. Só que isso desgasta a gente. Pô, mas é complicado. Eu tô sempre falando a mesma coisa, e as pessoas parecem que não escutam. E aí chega um ponto que a gente diz, não quer saber, eu não vou mais falar. Aí nós não estamos sendo pacienciosos, né? Não estamos tendo mais a mansidão, não estamos mais tendo a bondade. E como eu sempre me confesso nas quartas-feiras, né? Às vezes eu penso isso. Em alguns cultos eu precisava dar uma chamada um pouquinho mais. Porque parece que o pessoal não escuta o que eu estou falando. Aí eu digo assim, não, o Espírito Santo falou, falem. Né? Falem, não deixem de falar do Evangelho, não deixem que a lei sobreponha o Evangelho. O apóstolo Paulo é o que ele está argumentando aqui, né? Um exemplo, às vezes é mais difícil a gente falar que a pessoa é livre para vir ao culto. Ela é livre para vir ao culto. Aí ela vai pensar, eu sou livre para ir no culto, então eu vou uma vez a cada 4 meses. Sendo que é mais fácil a gente falar assim, não, você é obrigado a vir no culto, porque Deus vai gostar mais de você. A pessoa vem todo culto. Mas agora, para quem está falando? Bom, eu estou falando do Evangelho, estou falando da natureza humana. Então, viver no Evangelho, quando a pessoa se dá de conta que ela é livre para ir toda vez no culto, ela vai sentir isso. Nossa, que bênção! Ninguém está me obrigando a ir, ninguém está me obrigando a fazer nada pela igreja. Eu faço isso porque eu sou livre. Eu faço isso porque esse Cristo que vive em mim deu uma nova vida. Só que às vezes é difícil nós nos libertarmos e entendermos que o Evangelho é maior que isso, porque nós vivemos no Brasil uma cultura de mérito, né? Principalmente na igreja, onde você precisa fazer para Deus te olhar melhor. E quando a gente vem então e fala que esse Cristo te liberta, as pessoas então entendem às vezes pelo outro lado. Me libertou? Então tchau, igreja, não preciso mais de ti, agora eu posso viver sozinho. E aí o apóstolo Paulo vai falar aqui também no texto todo, né? Não, é bom vocês viverem em conjunto, porque essa árvore do Espírito Santo dá um fruto para todas as pessoas, e não somente para você, para todo mundo. E é preciso a gente conviver junto. Ok? Alguém teria alguma pergunta sobre esse texto do apóstolo Paulo? Eu queria comentar sobre essa parte que falou. Ter paciência, né? Até que ponto você tem que ter paciência? Não vai nada, né? Não revida, né?
É mais ou menos o que aconteceu. É mais ou menos quando o julgamento de Jesus, né? Eles estavam indignados que Jesus não falava nada para se defender. Mas se você falar que não fez isso, porque eram acusações falsas contra Jesus. Se você falar que não fez isso, você vai ser livre. E aí Jesus fala, olha, se eu falar que realmente eu não fiz o que vocês estão falando que eu fiz, eu não vou cumprir o propósito. Ou seja, Jesus preferiu se entregar a uma acusação falsa do que ganhar a discussão, mas perder de dar a vida para todo mundo. E às vezes para nós isso é complicado, né? As duas perguntinhas aqui que tem para a gente pensar. O pastor pergunta assim, que obras da carne você enxerga com mais frequência na sua vida? Dentro daquilo que o apóstolo Paulo enumera ali, né? Ele diz que obras dessa carne você reconhece que é mais suscetível a fazer, é mais fácil para você cair, digamos assim, ou para você externar. Quais dessas obras? E a outra pergunta que ele faz é para nós nos examinarmos, né? E aí ele pergunta assim, se nós conseguimos ver o fruto do Espírito se desenvolvendo em nossa vida. Se a gente consegue ver esses frutos do Espírito Santo se desenvolvendo na nossa vida. Se a gente consegue parar e pensar assim, olha, hoje eu consegui não fazer isso. É uma vitória. E isso é importante, né? A gente celebrar essas vitórias. Hoje eu consegui contar até 10. Hoje eu consegui não pensar tal coisa sobre o fulano. Isso é uma manifestação do Espírito, porque se fosse por nós iríamos fazer. E aí o Espírito, às vezes, nos dá essa alegria, né? De chegar no fim do dia e pensar, poxa, hoje eu fiz algo que eu não faria. Que bom. Que bom que o Espírito fez isso. Aí ele pergunta, né? Examinar-se. Então semana que vem a gente acaba. Semana que vem não, na outra semana. Semana que vem é feriado. O quê? A gente faz o 6 uma vez só. Ok? Vou fazer a oração da bênção em conjunto.